Olá, 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 eu sou o Ícaro Malta, seja muito bem-vindo ao Terra. Aqui a gente está fazendo uma série de entrevistas com pessoas que são da cena e que movimentam a nossa cena musical, nossa cena de arte, de cultura, com muita novidade, com muita coisa diferente. E olha, vocês não têm noção do meu próximo entrevistado. O meu próximo entrevistado lançou um Amor Rural, ele se lançou no agropop, agronejo, queernejo, tem muitos nomes aí e foi indicado ao Grammy Latino. Eu tô falando com o Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Eu mesmo, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo, gente, também. Ai, que bom te receber. Olha, eu quero te falar que quando você surgiu pela primeira vez, assim, me causou um espanto. Sério, me causou um susto muito grande. Um susto bom, tá? Não foi um susto ruim. Que Mas bom. me Que causou bom. uma surpresa porque eu não imaginava que alguém que parecesse comigo, né, em algum nível, como pessoa queer, eu não me imaginava dentro do sertanejo, né? E você veio em 2018, veio e estourou essa bolha assim de um jeito muito diferente, muito interessante poder ver isso. Uhum. Tipo, eu não tinha pensado até chegar ali em 2018 em me lançar no sertanejo. Eu já tinha um sonho muito grande de fazer música, de trabalhar com música de alguma forma, mas eu não sabia exatamente como que eu ia fazer isso, se ia ser uma coisa mais pop, se ia ser uma coisa mais sertaneja, mas aí, enfim, depois veio esse insight de por que não, né, me jogar na música sertaneja. E quando eu lancei Amor Rural, de uma forma despretensiosa, assim, né, eu não estava esperando tudo que aconteceu depois, né? Essas indicações, a indicação da Grammy, enfim, a repercussão que teve realmente. E eu recebi muitas mensagens positivas depois que eu lancei Amor Rural. Muitas mensagens de pessoas que vêm do interior, LGBTs que vivem no interior, cresceram no interior e nunca se sentiram parte ali desse universo caipira, do universo sertanejo, assim como eu, porque eu sou de Franca, do interior de São Paulo, e por muito, muito tempo eu não me senti pertencente àquele lugar, não me senti identificado assim com as figuras do sertanejo, com as figuras que estavam ali compondo, cantando, performando nos palcos. Então, hoje a possibilidade também de ser essa figura, assim, de gerar essa identificação para tantas pessoas LGBTs do interior é muito gratificante, assim, eu fico muito feliz. E, assim, não tem como falar, o sertanejo tá na sua raiz, né? Pra quem Uhum. não sabe, gente, o Gabriel é filho do Solimões, da dupla. Detalhes, detalhes Detalhes bem bem pequenos, não sei se alguém pequenos. não sabe disso, Realmente né? muito pequenos, porque meu pai acho que ele tem 1,50 de altura ou menos. Bem pequenininho. E assim, você não teve como fugir, né, Uhum. do sertanejo, mas você tentou, né? Uhum. Você tentou por um período. Me conta, por que que você tentou romper com o sertanejo? Muito por essa questão de não identificação, né? O sertanejo ele sempre esteve muito presente na minha vida, então não era uma escolha assim, tipo, eu vou consumir sertanejo porque eu gosto. Eu não fui atrás disso, era o que tinha ali posto pra mim, porque, enfim, meu pai, quando eu nasci, o meu pai tava lançando De São Paulo a Belém, que era a música que estourou eles no Brasil. Então eu já nasci nesse cenário assim do meu pai famoso no Brasil todo, sabe? Então, a música sertaneja sempre teve ali posta pra mim como a primeira opção de música. A E eu única opção de música? A única não, mas a primeira, né? Hum, Tipo, porque o meu pai, ele sempre consumiu também muita música country, norte-americana, assim. Inclusive, eu amo muito a Shania Twain. Muito porque o meu pai escutava, assim, no carro, colocava CDs, e aí eu fui pegando muito gosto por aquilo. Meu pai é muito fã de Alan Jackson também. Enfim, e a música caipira, né? Assim, não a música sertaneja atual, mas o meu pai, ele sempre consumiu muito a música caipira raiz mesmo. Então, acabou que virou uma referência pra mim, Milionários é Rico, Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, todas essas duplas, assim, que fizeram história no sertanejo. Mas eu senti essa necessidade durante a minha pré-adolescência, adolescência ali, o momento que eu vou me descobrindo sexualmente, me entendendo como uma pessoa queer, um menino gay, de me afastar cada vez mais desse universo, porque eu percebia que não tinha muita coisa parecida comigo ali, sabe? Por mais que eu gostasse muito da musicalidade, né? E por mais que eu sempre achei, assim, a música caipira realmente muito rica, e, enfim, sempre tive um gosto muito grande mesmo.
Eu acho que as figuras não me geravam essa identificação. Inclusive o meu pai, assim, tipo, eu sempre me identifiquei muito com ele por ser o meu pai, Uhum. mas na hora que ele tava ali no palco, eu queria fazer a mesma coisa que ele fazia. Eu sempre tive essa sensação de, eu quero estar ali em cima do palco fazendo o que meu pai faz, mas eu não sei se exatamente dessa forma que ele tá fazendo, sabe? E aí isso, dentro da minha cabeça, assim, gerou muitas coisas, muitas, muitas coisas, né? Tipo, então eu fui desenvolvendo uma relação com a música sertaneja de amor, de muito amor, mas também de muito ódio, assim, de muita conturbação, de muita, tipo, de renegação mesmo, assim, sabe? Isso não é pra mim, não quero isso pra minha vida, e vou me afastar o máximo possível. Foi onde eu comecei a consumir mais cultura pop no geral, assim, música pop no geral, música pop gringa. Aí virei Little Monster, virei fã de Lady Gaga, sabe? Pause Up. E sou até hoje, e aí eu gosto de misturar essas coisas hoje, sabe? De pegar uma Lady Gaga e um Milionário José Rico e fazer um amor rural, entendeu? Uhum. Mas é isso, eu tive um período muito grande de necessidade mesmo, assim, de sair um pouco desse lugar, de desvincular a minha imagem com a imagem do meu pai, de não frequentar tantos esses espaços sertanejos, porque eu não me sentia muito à vontade, assim, não sentia que era pra mim mesmo. Teve uma entrevista em específica que eu vi, né, pesquisando sobre você, você é famoso, né, Olha, então pesquisando sobre mim. pesquisando sobre você, você teve uma experiência muito ruim num show que você queria muito assistir, e eu queria entender um pouquinho como é que foi essa experiência pra você de ver uma artista que você queria tanto, mas passar por uma situação que não foi das melhores, assim. Foi uma situação muito desconfortável, assim, porque foi em Barretos, foi em 2017, e foi a única vez que a Shania veio pro Brasil. E eu, como eu falei, né, sou muito fã da Shania, e era a oportunidade que eu tinha de assistir ela, de pertinho, né, que eu sempre quis. E aí falei, eu vou lá pra Barretos, né, fazia muito tempo que eu não ia, porque eu ia pra Barretos quando eu era criança pra assistir o meu pai, então ir pra Barretos criança é uma experiência totalmente diferente. Foi uma Uhum. experiência totalmente diferente do que foi essa, porque eu ia e curtia o parque de diversão com os meus primos, enfim, não entendia exatamente como as coisas funcionavam e tava ali só pela diversão mesmo. Mas em 2017 fui pra assistir o show da Shania, já fui adulto, já fui com a cabeça que eu tenho hoje, né? Já, enfim, assumido, já vivendo a minha vida como eu vivo hoje. E em determinado momento a Shania chama em cima do palco um casal gay. E aí um pede o outro em casamento. E aí isso foi, assim, uma coisa muito bonita, né? A atitude dela de chamar um dos fãs pra pedir o outro em casamento e tudo mais. Mas o público ali, né, por ser um público muito tradicional, é, eles não aprovaram nada e aí foi uma arena inteira, assim, tipo, vaiando muito. Então foi bem assustador, assim, tá ali no meio e ouvindo aquelas vaias muito, muito, Como que muito. isso atravessou você, assim? Então, eu me senti muito impotente ali mesmo, né? Eu senti que eu não tinha. E eu nem podia, eu não conseguia fazer nada e eu acho que eu nem deveria fazer nada porque poderia ser até perigoso, assim, sabe? Eu Uhum. falar alguma coisa, porque eu era um no meio de, sabe, uma arena lotada, assim, de gente vaiando. Então, foi muito desconfortável, assim, mas eu tentei curtir o show depois, foi um pouco difícil. Consegui, assim, tipo, admirar o show dela e Uhum. aproveitar, mas isso me marcou muito, assim, sabe? Foi difícil. Como que você fez as pazes com o sertanejo, então? Por que que você quis voltar pra sertanejo e fazer o sertanejo do seu jeito, que isso que eu acho que é o mais interessante? Então, quando eu me mudo pra São Paulo, acho que em 2016, foi até antes desse episódio, né, do show da Shania, eu começo a ter contato com vários outros tipos de artistas que fazem vários outros tipos de música. Eu conheço uma galera de uma cena independente das periferias de São Paulo que estão fazendo hip hop, sendo LGBTs. Eu conheço uma galera do Nordeste que estão fazendo uma música mais regional, misturado com brega, enfim. E aí eu percebo que as pessoas estão abraçando as suas próprias raízes e sendo LGBTs e trazendo esse discurso, né, junto com a sua música. E eu começo a me questionar nesse lugar, entendeu? De tipo, será que seria possível fazer algo parecido com a música sertaneja?
Porque até então eu não tinha uma referência que tivesse feito isso dentro da música sertaneja, né? Mas aí eu comecei a pensar muito sobre isso, começou a fazer muito sentido na minha cabeça, ao mesmo tempo que parecia uma loucura muito grande, sabe? Mas ao mesmo tempo também parecia uma loucura muito gostosa, porque aí eu fui explorando isso musicalmente mesmo, brincando Uhum. assim com as composições, testando. Voltei a ouvir muita música sertaneja nesse momento e percebi que poderia dar certo. E aí surge Amor Rural, como eu sempre falo nas entrevistas, assim, Amor Rural surgiu de uma brincadeira com o meu namorado, né? Ele compôs o refrão, vamos assumir o nosso amor rural, meio que no meio desse insight que eu tava tendo. Uhum. E aí eu falo, eu acho que é isso. Posso terminar de compor o restante da música e vamos trabalhar isso? E aí ele falou, pode, fica à vontade. Então, eu acho que Amor Rural foi o pontapé inicial, assim, pra eu, de fato, fazer as pazes. Começar a fazer as pazes com as minhas raízes, entender que é possível, sim, eu abraçar as minhas raízes e ressignificar várias coisas, ressignificar o chapéu, ressignificar a bota, ressignificar a fivela, esses símbolos que estão muito presentes no sertanejo, para que eles façam sentido pra mim e pra pessoas que se pareçam comigo, se identifiquem comigo. Inclusive, isso era uma das perguntas que eu tinha pra você, porque a sua estética ela é impecável. Você traz Obrigada. estéticas assim totalmente voltadas pro sertanejo, que a gente olha e é super reconhecível, Uhum. mas tem o seu jeito, tem o seu twist, tem o seu tempero. Como é que você Sim. pensa esse look e qual que é a importância, né, de ressignificar esses itens que são tão associados a uma macheza, a uma Sim. masculinidade? Como é que é isso? Então, pra mim sempre foi muito importante usar esses elementos, muito porque são elementos presentes no sertanejo e no country, e como eu falei, o sertanejo e o country são as minhas bases, assim. Então eu acho que pra mim é até meio libertador, assim, poder colocar um chapéu e não ser confundido com alguém, enfim, um cara machão, homofóbico, sabe? Tipo, é gostoso de poder vestir esses elementos e ainda poder ser eu mesmo, sabe? Então, foi uma escolha muito certeira, eu acho, assim, de preservar esses elementos e não, de fato, deixar tudo de lado, fazer música sertaneja com uma estética inteiramente pop, sabe? Eu acho que vem também muito dessa mistura de referências, Lady Gaga e Milionários é Rico, como eu falei, sabe? Tipo, ai, vou Uma pegar, chapa, quase. vou juntar essas duas coisas e ver o que vira, sabe? Eu acho que vem muito dessa mistura também. É uma mistura musical e é uma mistura estética, sabe? E, inclusive, a Gaga, quando ela lançou o Joanne, pra mim foi tipo, ai meu Deus do céu, Lady Gaga fez esse álbum pra mim, sabe? Então, tipo. Não foi o mesmo sentimento que eu tive. Então, sabe? Tipo, por essas referências, assim, por essa vivência, assim, eu me senti muito contemplado ali pelo Joanne, pelo álbum Country da Gaga. E é isso, assim, eu acho que ressignificar esses elementos são importantes, assim. E você. Muita gente atribui a você a criação do poknejo. Uhum, E eu acho que a gente pode ampliar isso, né? E trazer esse. é, não só o poknejo, mas o queernejo. Eu queria que você explicasse para nossa audiência o que significa isso de fato e uhum. por que a gente pode chamar de queernejo. Então, o poknejo, tanto o poknejo quanto o queernejo foram termos que foram surgindo muito naturalmente, assim, sabe? O poknejo, principalmente, não foi um termo que eu criei e falei, vou lançar um poknejo. Eu lancei Amor Rural, e aí quando eu vi, as pessoas estavam chamando de poknejo na internet. Então foi um termo que meio que foi me dado de presente também. Eu acho Uhum. isso muito bonito. Então, pra quem não sabe, né, POC significa. É, é um termo designado pra homens gays afeminados, é uma coisa Sim. muito específica. E é uma coisa quase ofensiva que foi Sim, ressignificada, né? A gente tem sim, que assim lembrar como o disso. viado, enfim, a gente tem conseguido ressignificar essas palavras, assim, pra Exatamente. para elas não serem ofensas, né? Sim. Mas é importante ressaltar que por muito tempo foram usadas como ofensas. E aí, né, deram esse nome pra mim, assim, de pocnejo. Com o passar dos meses, assim, depois de Amor Rural, foram surgindo outros artistas fazendo com essa proposta, né, de LGBTs no sertanejo. A Red Alora, ela lançou, inclusive, o primeiro single dela um pouquinho antes de Amor Rural, né, que Amor Rural teve mais projeção na mídia. Então muita gente acha que, tipo, o Gabel inventou o poknejo, mas eu acho que
foi uma coisa meio em conjunto, assim, tava todo mundo ali meio pensando uma coisa parecida, e aí a Red lançou, aí eu lancei. Depois veio Gali Galó, Alice Marconi, vários nomes interessantes, sabe? E a gente resolveu se juntar e fazer um festival de música. E aí Sim. nessa junção nossa, a gente sente a necessidade de usar o termo queernejo, justamente para ampliar e para que mais pessoas se sintam representadas, né? Porque, como eu falei, o POC é uma coisa muito específica. E o queer, ele é esse termo guarda-chuva que vai abranger, né, tudo aquilo que tá ali fora Da desse heteronormatividade. padrão hétero cis. E aí a gente achou que seria mais interessante e ficou queernejo. Mas eu gosto de queernejo, eu gosto de popnejo, sertanejo LGBT, ou só sertanejo também, porque é isso, o que a gente tá fazendo é sertanejo, sabe? Uhum. Né? No final das contas é música sertaneja, então acho que todos os nomes, todas as vertentes de nejo são muito bem-vindas, sabe? E assim, muitas das suas faixas, muitas das suas músicas, elas têm uma pegada de humor, assim, tem um... Que a minha referência é a referência do humor das drags, que Uhum. sempre faz uma música com uma piadinha Com duplo junta, com um sentido, duplo alguma coisa. sentido, com Aham. alguma coisa assim. Mas você tem uma referência diferente, de um humor que é diferente. Me conta um Uhum. pouquinho dessa história. Então, eu acho que a minha principal referência de humor é o meu pai, porque o meu pai, ele é essa figura, um grande palhaço mesmo, assim, vamos dizer assim, nos palcos, porque ele sempre usou muito o humor ao seu favor, né, atrelado com a performance, com a arte, com a música, e eu acho que crescer vendo isso fez com que, sei lá, pra mim fosse um lugar muito confortável, sabe? Então, brincar, né, nas letras, com os duplos sentidos, fazer uma música que tem a intenção de fazer as pessoas rirem mesmo, acharem legal, acharem engraçado, é um lugar muito confortável, assim, como compositor até, sabe? Mais do que Uhum. como performer, cantor. Tipo, na hora de compor ali, de pensar essa letra, eu gosto muito de brincar com essa coisa do humor. Gali Galó, que é outro artista do Queernejo, numa das nossas conversas, assim, ele falou uma coisa que eu acho muito real, que é o humor é um jeito interessante de se falar sobre coisas sérias. Então a gente consegue, através do humor, propor essas discussões, como, por exemplo, a falta de representatividade no sertanejo, sabe? Então eu Uhum. acho que se eu tivesse surgido talvez de uma outra forma, sabe? De uma forma mais incisiva. Talvez as pessoas não estivessem tão abertas, assim, para o que eu tinha a dizer. E aí, como eu vim mais, né, com esse tom do humor, eu acho que algumas pessoas vão. Tá, vamos ver o que que ele tá querendo dizer. Vamos tentar entender o que que é. Eu acho que é uma possibilidade de estabelecer um diálogo, sabe, sobre isso. Sim, através da veia mais cômica, né? Uhum. Eu sei que você já respondeu essa pergunta 1 milhão de vezes, mas eu Hum, preciso perguntar porque enche quem vai assistir a gente de esperança. hum. Como é que foi a relação com o seu pai, você sendo uma pessoa queer e ele sendo alguém do sertanejo? Eu sei que você já respondeu essa pergunta 1.000 vezes, Sim, mas pode mas ser tá a tudo milésima bem. primeira, porque Tá tudo enche a bem. gente de alegria quando eu escuto essa história, falando por mim, pelo menos. Então, a minha relação com meu pai hoje, ela é bem melhor do que ela já foi em um dia, assim, porque eu acho que antes de eu me assumir, eu tinha muito medo, né, do que ele ia pensar, do que as pessoas iam pensar, né, tipo, ai, filho gay do Solimões. Eu tinha muito essa coisa dentro da minha cabeça. Eu acho que eu me retraía muito com esses pensamentos, sabe? E depois que eu me assumi, e que eu fui acolhido, né, tipo, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, porque a gente fala muito sobre a minha relação com meu pai, mas também Sua mãe. tem a minha mãe, tem a minha irmã, que, enfim, também sempre me respeitaram nesse sentido, assim. Óbvio que são pessoas que pensam muito diferente a respeito de várias coisas, né, tipo, diferente de mim, no caso. Uhum. E às vezes a gente tem alguns embates, mas, num geral, assim, é uma convivência boa, sabe? Então, foi um alívio, né? Tipo, depois que eu me assumi, eu percebi que eu podia continuar a minha vida normalmente, assim, que eu não ia ser expulso de casa, que eu não ia ser deserdado nem nada, sabe? Porque todas essas coisas já me passaram pela cabeça, mas o meu pai foi surpreendente até pra mim, assim, justamente por ele estar nesse lugar, né? Por ele estar nesse mercado, por ele estar nesse contexto, assim, por ele ser um cara bem mais velho. E E sei lá, por não ser o que a gente tá acostumado a ver por aí também, né? Tipo, Uhum. porque, no geral, a gente vê relações familiares muito fracassadas quando se tem uma pessoa LGBT ali no meio dessa família, né?
pessoas que não conseguem aceitar os seus próprios filhos, que não conseguem entender, que não querem entender, que se negam mesmo, assim, a escutar, a tentar aprender alguma coisa. E é como eu falo na minha música, filho, né? Tipo, se a porta da sala se fecha, o portão da vida quase não dá brecha. Então eu acho que quando a família tem essa atitude de acolher, eu acho que as coisas lá fora ficam um pouco mais fáceis, sabe? Tipo, por mais que vão ter muitos desafios ainda, as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis, porque você vai ter a quem recorrer, vai ter alguém pra te abraçar, alguém pra te socorrer, alguém pra te, enfim, acolher de fato. E você acha que você sendo filho de alguém famoso, assim, acabou te blindando de homofobia de algum jeito, assim? E você acha que ainda é, dá medo de ser LGBT no Brasil? Sim, sim, essa questão da blindagem é bem real e eu acho que eu sempre tive isso muito claro, assim, de como a homofobia que chegou até mim era muito diferente de outras homofobias que chegavam em outras pessoas, sabe? Tipo, por exemplo, na escola, vou dar um exemplo, né? Tipo, as pessoas sempre tiveram muito receio de fazer certos comentários, de falar algumas coisas, ou de me tratar de tal forma. Embora eu sentisse muito os olhares, né? Uhum. Eu acho que rolava essa coisa de tipo, ai, meu filho do Solimões, então vamos, sabe, não vamos pegar tão pesado, ou algo do tipo, sabe? Quase como se as pessoas não fossem homofóbicas comigo em respeito ao meu pai. Uau. E o que é uma loucura, né? Porque você não deve ser homofóbico em respeito à A pessoa. pessoa, Tipo, não a uma outra, ao pai, à mãe, enfim, tipo. Mas de fato isso sempre aconteceu, assim. Sempre percebi também, assim, que em alguns momentos rolava alguns comentários de pessoas mais velhas. Já pesquei algumas situações, assim, de pessoas alertando o meu pai, por exemplo, sobre, cuidado que esse menino aí tipo, vai virar gay, não sei o quê. Já senti essas coisas, assim, já vivenciei essas coisas. Mas é isso, as pessoas falavam com muita cautela, sabe? Com muito medo, assim. Acho que muito por esse respeito ao meu pai, por esse medo de ofender Medo. ele, sabe? O que é muito louco, assim. Então, me blindou, mas não deixou de ser problemático, assim, sabe? A homofobia ainda tava ali, só que ela tava de um jeito muito mais invisível até, assim, sabe? Tipo, Disfarçado. disfarçado. E isso até fez com que muitas vezes a minha família também não enxergasse a homofobia da forma que eu enxerguei, assim, da forma que eu enxergo. Então já aconteceu situações assim de eu falar, nossa, isso foi muito homofóbico. E, e para eles não, sabe? Não. Tipo, eles não enxergaram dessa forma porque era uma coisa tão sutil, mas tão sutil, que até eu, assim, comecei a me questionar, será que realmente foi? Tá, eu falei que foi, mas será que eu não tô exagerando? Então isso aconteceu muito, assim. Muito, muito. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre. Você tinha feito uma outra pergunta que eu não respondi, eu acho. Na verdade, eu fiz Você uma fez pergunta duas sobre perguntas. se ainda. Você acha que ainda dá medo. Se LGBT Ah, no Brasil ainda é uma coisa que dá medo. eu acho que sim, mas eu acho que tem a ver também com esse contexto que a gente está inserido, sabe? Tipo, eu acho que é um fato, assim, tipo, eu acho que dá muito menos medo ser gay sendo filho de Solimões, por exemplo, do que, sei lá, sendo filho de uma pessoa anônima e vivendo num outro contexto, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, sei lá, no centro de São Paulo ou em alguma periferia, sabe? São contextos totalmente diferentes. Então, eu acho que não é ser LGBT apenas. Eu acho que tem a ver com todo o entorno ali, com, enfim, com a classe social também, com condição financeira, Que é com com, os enfim, recortes que a gente com faz, todos esses assim. recortes, sabe? Eu acho que ai, vou chorar, é muito difícil esses assuntos. Sim. Mas vamos falar um pouquinho de Agropoc, então. Uhum. Porque, né? Indicado ao Grammy Latino. Vamos falar de coisa boa, Vamos né? falar de coisa boa. E olha que coisa incrível. Num país que produz tanto sertanejo, que você olha o top 20 e aí vê tanto sertanejo, né, Uhum. entre as músicas mais tocadas, o seu álbum foi indicado. Pois é, Como é que menino. foi receber essa notícia? Quando eu recebi a notícia, foi muito engraçado, porque eu tava dormindo, e aí quem viu foi meu namorado, viu, começou a surgir as notícias lá, as pessoas começaram a mandar mensagem, e aí ele me acordou no susto, assim, falando, o Agropoc foi indicado ao Grammy. E o meu primeiro impulso foi, não,
é mentira, é brincadeira, sei lá, é pegadinha, alguém tá fazendo uma brincadeira. Ou então, não, isso aí é uma lista de possíveis nomes que podem ser, sabe? Mas eu não botei fé que era a lista real. Aí depois, quando eu fui ver, né, eu fiquei tipo uma meia hora, assim, tipo, nessa negação, não, gente, não é possível, o que tá acontecendo? Aí depois eu vi as notícias, né, tipo, de portais grandes, assim, falando sobre. E aí caiu a ficha, né? Tipo, na verdade, não, a ficha demorou a cair, né? Tipo, mas aí eu entendi ali naquele momento que era Que era verdade, real que era aquilo. real. E aí eu falei, tá, o que que eu faço agora? Tipo, não sabia o que fazer, não sabia se eu ia pros stories, comentar, agradecer, se eu fazia um post no Twitter, se eu fazia um post no feed, se eu ligava pro meu pai, se eu ligava pra minha mãe, se eu chorava, se eu pulava, não sabia nada, assim. E aí foi uma coisa tão louca que eu não consegui ter uma reação eufórica, sabe? Eu não consegui pular de alegria, eu não consegui chorar, eu só fiquei meio, tá, tô indicado ao Grammy. Bacana, o que que eu faço agora? Então, meu namorado, ele, tipo, se emocionou muito mais do que eu, sabe? Ele, Que tipo, ele começou legal. a chorar. Aí eu liguei pro meu pai depois, e aí meu pai ficou bastante feliz também, bem contido, porque meu pai, ele é bem contido, assim, nessas coisas. Falou parabéns, merecido. Agora vamos entender como é que vai ser, se você vai pra lá, se você não vai pro evento. O pai foi bem prático nessa parte, assim, sabe? Mas é isso, eu senti que na hora mesmo eu não consegui comemorar tanto quanto eu acho que eu deveria ter comemorado, mas muito por causa desse choque, eu acho, sabe? Mas E depois fiquei muito feliz. Depois eu fui pro evento, né? Passei uma semana lá em Las Vegas, achei muito chique. E aí hoje eu consigo olhar com um olhar mais de comemoração mesmo, assim, pra com isso. certeza, e é uma super conquista. Sim, Ainda demais. mais no contexto que a gente tá, com tantos álbuns aqui no Brasil, né, que Uhum, poderiam estar disputando, poderiam estar nessa disputa e você exatamente. entrar, assim. E tipo, um álbum independente, né? Tipo, todos esses artistas que são indicados, ou a grande maioria deles, né? Tipo, tem gravadoras por trás, tem um time muito grande, assim, de gente por trás, pra fazer isso acontecer, pra chegar a essa indicação, né? E eu, como eu falei, né? Tipo, lancei Amor Rural super pretensiosamente, aí, tipo, corta pra indicação do Grammy, sabe? Tipo, muito, muito louco. E muito rápido, né? E muito rápido, assim, no primeiro álbum, né? No primeiro álbum. Então, assim, agora falando sobre o álbum como um todo, você criou, né, esse álbum todo de um jeito meio uma rádio, né? Da onde surgiu essa ideia e por que você quis colocar fazer esse álbum desse jeito? As músicas do álbum, elas foram surgindo nesse momento inicial, assim, da minha carreira. Então eu tava num momento criativo muito fértil, assim, tava muito inspirado e as músicas estavam saindo uma atrás da outra. Então primeiro veio Amor Rural, aí depois veio Sugar Daddy, depois a terceira que eu compus foi Bailão, enfim. E eu fui percebendo que cada uma delas estava apontando para um lado muito diferente, assim, que tudo era sertanejo, mas que cada uma tinha uma identidade muito própria ali. E aí eu comecei a pensar, tá, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um EP, vou fazer um álbum. Quando eu vi, já tinha músicas o suficiente pra fazer um álbum. E aí com muito medo de, tipo, das músicas não se conversarem e virar, tipo, uma salada ali de, tipo, de músicas que não se conversam e não tem nada a ver uma com a outra, eu pensei nesse esquema de, tipo, e se eu fizer esse conceito de, sei lá, é uma rádio, é a programação de uma rádio, super eclética, que é uma rádio sertaneja, mas toca um sertanejo country, toca um sertanejo mais pop, toca um sertanejo que aponta mais para uma música mexicana, toca um sertanejo mais raiz. E aí fui amadurecendo essa ideia e tive também a ideia de fazer essa vinheta, né? Uhum. Que é a faixa Agropoc, que é o nome do álbum. Então é a Rádio Agropoc. Então eu achei que foi uma sacada interessante, assim. Hoje eu olho e falo, fui criativo ali. Acho que eu servi. Acho Serviu, que eu serviu. entreguei. Mas é isso. Ouvir o álbum do começo ao fim, pra mim, pelo menos, é uma experiência, assim, de que realmente parece uma rádio. Eu até pensei de colocar um interlúdio ali no meio do álbum, como se fosse uma propaganda, sabe? Mas aí eu achei que não, vamos deixar assim mesmo, porque senão talvez eu comece a pirar demais. Mas foi super gostoso, assim, de pensar o álbum criativamente, as músicas, a concepção estética, foi tudo muito muito para esse lugar assim da rádio, de um lugar mais vintage também, porque a rádio, né, foi um meio de comunicação muito importante para o sertanejo virar o que Uhum. ele virou. Então, eu acho que fazia sentido também, sabe, de trazer isso, como eu estava falando já de resgate cultural,
trazer a rádio pra esse momento também fazia muito sentido, sabe? E pro futuro agora? Assim, trabalhou toda essa era, o que a gente pode esperar de você, de feats, quem que você sonha fazer colaboração, o que você tá pensando, o que a gente pode esperar do Gabriel? Eu tô sentindo que eu tô num momento mais pop mesmo, assim, sabe? Depois do álbum, eu lancei alguns feats, né? Lancei feat com a Kika Boom, Sim. lancei um feat com um amigo meu lá do interior de São Paulo, que faz uma música mais pop, que chama Garélio. Então, saí um pouquinho da minha zona de conforto, assim, do sertanejo, explorei umas outras coisas e lancei o meu single esse ano, Lance Aberto, que é sertanejo, mas vai muito para um lado reggaeton e muito pop, assim. Eu acho que de todas as minhas músicas é a mais pop que eu lancei até hoje. E eu acho que as próximas vão seguir meio nessa pegada de brincar um pouco com o pop. Eu acho que isso representa um pouco da minha vinda para São Paulo, sabe? Se em Agropop eu faço esse resgate, eu volto lá atrás, eu revisito um pouco da minha infância, das coisas que eu escutava, eu acho que nesse momento eu foco mais nesse presente que eu tô vivendo, que é a minha vida em São Paulo, né? Tipo, como um viadinho caipira do interior, na cidade grande, e brinco com essas misturas, assim, do que é urbano, com o que é caipira, do que é pop, com o que é sertanejo. Então, eu acho que eu vou caminhar pra um lugar mais pop, mas que a base vai ser sertaneja. Porque muita gente me pergunta assim, vai ser sertanejo ainda? Você vai sair do sertanejo, vai fazer pop? Eu acho que eu vou sempre brincar com as misturas, mas a base vai ser sempre sertaneja. Sempre o sertanejo. Mas assim, e você acabou de citar 2 colaborações, e se você pudesse escolher uma colaboração dos sonhos, assim, quem seria? Nossa. Vou falar uma brasileira e uma gringa pra gente jogar pro universo. Pra jogar pro universo, foi o que a gente comentou. E sonhar. Eu sou apaixonado na Glória Groove, então eu acho que ela seria um feat muito interessante, até porque eu acho ela muito versátil, assim, ela canta de tudo e eu acho que ela ficaria incrível também cantando sertanejo. Se fosse comigo, inclusive, seria... Com certeza, inclusive tem uns vídeos da Glória cantando algumas músicas sertanejas que, na verdade, a Glória é capaz de cantar qualquer coisa. Ela incrível, canta de né? tudo, né? Ela até fez aquela homenagem à Marília, né? Que ela se transforma na Marília na televisão e tal. O que foi incrível, assim. Então eu acho que ela é uma pessoa que se daria bem, assim, também na música sertaneja, se ela quisesse, sabe? E se fosse comigo, seria mais incrível ainda, né, Glória? Vamos lá? Vamos, Glória, ajuda a gente. E o meu feat internacional dos sonhos é a Shania Twain, né? Assim, mas aí eu acho que um pouquinho mais pra frente a gente conversa volta isso. sobre Shania, isso. depois a gente conversa. Mas assim, o sertanejo não dá pra fugir da sofrência, né? Assim, você falou que você vai continuar no sertanejo e vai ter sofrência uma hora ou outra, assim. Já teve alguma sofrência que você compôs ou tá pensando em compor, de alguma experiência que você teve, assim, que você gostaria muito de colocar pra fora, ou já colocou, já fez isso de alguma maneira? Você já escreveu pra algum boy? Essa é a pergunta que eu quero fazer? Então, o que rola nas minhas composições é que nas minhas composições, assim, das que eu lancei até agora, né? É que eu me coloco muito num lugar até meio de roteirista, assim, então eu começo a criar realmente uma história. Não necessariamente aquelas músicas são sobre a minha vida, sobre coisas que eu vivi. Por exemplo, eu nunca tive um sugar daddy, eu nunca vivi de fato um amor no meio do mato, sabe? Mas eu acho que pra mim a composição é muito essa possibilidade de brincar mesmo com as histórias, sabe? Tipo, como eu fiz cinema também, então eu venho desse universo acadêmico, assim, de criar histórias mesmo, de escrever roteiro, de editar vídeos, enfim. Eu gosto muito de imaginar e de realmente criar, assim, coisas que não tem necessariamente a ver comigo. Mas eu quero futuramente começar a explorar um pouco mais, assim, das minhas vivências mesmo e trazer um pouco das coisas que eu vivi pras letras. E agora você falando, eu pensei, né, numa situação que aconteceu, que eu tinha um crushzinho na época que eu morava lá em Franca, e eu tava muito afim dele, ele foi lá e ficou com o meu ex, justamente com o meu ex. E era num rolê isso, eu vi isso acontecer, enfim. Foi muito triste. Eu acho que eu posso usar isso como uma inspiração pra uma música. Eu quero ouvir isso em primeira mão, quando ficar pronto. Vem aí. E olha, porque tem muita gente que vai se relacionar com essa história, com certeza. Sim. Mas enfim, foi bem triste, mas agora já superado, eu acho que eu consigo sentar pra
compor sem sofrer tanto com essa história. E, Gabriel, uma das últimas, assim, acho que caminhando para o nosso papo final, assim, eu preciso perguntar sobre isso, assim, né? A gente veio de uma sequência muito triste de acontecimentos dos últimos 4 anos, principalmente para nossa comunidade, assim, né? O que você acha que falta pra gente enquanto comunidade a partir de agora, né? Da gente se restabelecer, da gente se juntar? O que você queria falar para esses tipos tão amplos, já que a gente já comentou sobre isso, existem tantos tipos de ser, né, nós mesmos e sermos pessoas queer, né? Cada um é tão único, né? Tem o pessoal do sertanejo, o pessoal da quebrada, o pessoal do pop. Queria que você falasse, mandasse uma mensagem pra gente, assim, enquanto comunidade. Eu acho que. E aí isso não se aplica só à música ou à arte, eu acho que num contexto geral, assim, eu acho que é importante que a gente escolha melhor, assim, as pessoas a quem a gente vai dar voz, as pessoas que a gente vai ouvir, sabe? As pessoas com quem a gente vai compartilhar as coisas, e as pessoas que vão nos representar, enfim. Eu tenho acompanhado muito, por exemplo, a Erika Hilton, né, nas redes sociais. Ela era minha candidata, enfim, votei nela, ela ganhou. E eu acho que ela é uma pessoa que fala coisas muito importantes, sabe? E eu acho que a gente precisa de pessoas que engajem dessa forma, sabe? Que olhem para a comunidade e que, enfim, pensem na gente realmente como uma comunidade que precisa ser olhada, precisa de atenção, precisa de carinho, de amor, de afeto, de, enfim, de políticas públicas, enfim, de tudo isso. E pensando na música, assim, eu acho que vai para um lugar parecido, sabe? Vamos olhar para as pessoas da nossa comunidade que estão fazendo arte, vamos prestar atenção nos nossos que estão aí lutando, batalhando para serem vistos, para serem ouvidos, sabe? Tipo, não tô falando necessariamente de mim, mas tipo de muitos artistas que eu conheço que são artistas independentes, LGBTs, e às vezes não tem tanto espaço, não tem tantas oportunidades, assim, ou às vezes as pessoas até desdenham por ser artistas independentes, sabe? Tipo, porque acha que artista é só artista grande, de gravador ou artista gringo, sabe? Então eu acho que a gente pode se fortalecer muito nesse lugar, assim, de acolher, de se ouvir, de nos ouvir melhor, enfim, nos prestigiar e entender que todo mundo quer ser visto, ser ouvido e ser amado, e ser, enfim. Que legal. E agora a última para terminar. E para você, pessoalmente, qual que é o seu sonho agora que você já conquistou tudo isso que a gente conversou nessa entrevista? Mas qual que é o seu sonho a partir de agora? Ai, meu sonho é não ficar tão nervoso pra dar entrevista. Meu sonho é não ficar tão nervoso pra subir num palco, porque são coisas que ainda acontecem. De estar mais em paz, assim, comigo mesmo, sabe? Porque eu acho que eu conquistei bastante coisa nesses 4 anos. Óbvio que tem muitas coisas ainda que eu quero alcançar, né? Tipo, o meu sonho também é fazer uma turnê internacional, por exemplo, fazer uma turnê pelo Brasil todo. Mas eu acho que para essas coisas acontecerem, eu preciso cuidar muito da minha cabeça, sabe? Pra que eu não fique louco, pra que eu não me auto-sabote, porque eu tenho lidado nesses 4 anos muito com isso, assim, de tipo, de ter esse cuidado pra não me auto-sabotar, pra não boicotar as minhas conquistas, sabe? Tô aprendendo a comemorar as coisas, tipo, acho que a indicação do Grammy foi um chute, assim, na minha cara pra falar, tipo, olha, você precisa comemorar mais as coisas, olha onde você tá chegando, sabe? Então, eu acho que por agora é isso, assim, tipo, cuidar um pouco da minha cabeça e entender que eu posso chegar nesses lugares e quando eu chegar eu preciso comemorar, eu preciso reconhecer que foi o meu talento que me levou ali, sabe? E é o seu talento que tá te trazendo para todos esses lugares, com certeza absoluta. Obrigado. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, foi uma alegria conversar contigo. Eu que agradeço. Foi muito gostoso o nosso papo. Foi ótimo, foi incrível. Muito obrigado pelo espaço para falar um pouquinho sobre mim, minha arte, divulgar meu trabalho e um beijo a todo mundo que assistiu, muito obrigado. Ó, corajoso, gente. Me ouviu falar até agora? Muito obrigado, Imagina Gabriel, foi incrível. Muito obrigado a você que acompanhou isso no Terra. Continua ligado nas nossas redes sociais, no portal. Tem muita novidade, uma cobertura super extensa e te vejo por lá.